Nós temos aqui um react a respeito de uma entrevista do Leonardo Moura, ex-jogador do Flamengo. Para muita gente é um dos maiores ídolos do clube, para outras pessoas acaba que não é tanto assim, mas inegavelmente o Léo Moura foi um jogador importantíssimo na história do clube. E ele tem um relato a fazer sobre a experiência dele e dos jogadores do Flamengo em 2010, quando aconteceu aquela polêmica do goleiro Bruno, que, enfim, todo mundo sabe o que aconteceu, mas na visão dele, de um jogador de dentro do Flamengo, do capitão do Flamengo na época, como que foi vivenciar aquele momento extremamente conturbado no clube. O Léo Moura vai deixar o relato aqui no canal Pode Boa, tá? Que é o canal aí que tem o Léo Macaé entrevistando. Já andei vendo alguns cortes, muito bom, por sinal. Se inscrevam lá no canal do amigo, porque, de fato, tem muitos bons vídeos lá, muito bons conteúdos, mas hoje a gente vai reagir a esse do Leonardo Moura. Vamos ver. Com eles, vocês eram amigos dia a dia ali, e pô, você sentia que eles um amigo. Não, Léo, o Bruno, cara, assim, era, eu falo, costumo dizer que o Bruno era amigo do Polar, assim, o Polar em que sentido? Um dia ele chegava te amando, abraçando, brincando e tal, mas no outro dia ele chegava estranho, não queria resenha. Assim, mas o dia a dia dele, irmão, muito sossegado, muito tranquilo, trabalhava pra caraca, brincava, não sei o quê. E no ônibus, o que acontecia? No ônibus, eu sentava no último banco, eu sentava no último, na frente deles. Pô, e nessa época aí, eu sempre ouvi ele falando no telefone, que eu tô aqui, tô deitado aqui, e, pô, o cara falando no telefone. Ah, não, pô, tá maluco, não sei o quê. Nossa, ela tá me perturbando, mas eu não sabia ninguém, não tinha nem noção do que você não conhecia o Galo da Justiça. Não. Eu nem sabia o que era. Pô, vou pegar ela, não sei o quê. Não, eu ouvi. Que eu sentava na frente dele, né? O Léo Moura tá falando que ouviu aí conversas dele, né? Supostamente dele no telefone com pessoas. Cara, bizarro, tá? Não sei o que tá maluco, sabe? Tu quer me perturbar, fica indo lá na concentra, não sei o que ela ia. Ela ia lá ficar almoçando. Mandou até lá esperando ele, cobrar ele alguma coisa. Era, assim. E aí depois comecei a saber da história. A história dela já vinha desde São Paulo, que já fazia. Mas enfim, ele era um cara super tranquilo. E aí a gente vai por uma temporada lá em São Paulo, em algum lugar lá. E no dia da viagem, chegou o advogado do Flamengo e a Patrícia. E aí veio falar, não vai viajar, eu estou resolvendo umas questões. O cara já tinha assumido, já tinha acontecido. Ele não viajou e ficou. E o grupo, assim, ele não entendeu muito bem. Ele falou, caraca, meu. E aí, quando a gente chegou lá, ele começou a noticiar na TV. Esse negócio do Bruno, sentiu o comportamento dele diferente. Cara, imagina você, jogador do Flamengo, acontece uma situação bizarra envolvendo polícia, envolvendo prisão aí de um ídolo, até então ídolo da torcida, e os jogadores ficarem sabendo pela televisão, cara. Tipo, todo mundo foi fazer uma pré-temporada, uma intertemporada, né? Quando chega num determinado local, pô, bota aí na televisão, vamos ver o que tá passando, vamos almoçar aqui. E do nada, pô, teu companheiro de time tá aí envolvido com essas questões. Ela subiu e antes de dar bomba estourar, ninguém percebeu nada, absolutamente nada. E olha que a gente tava dia a dia com o cara. Porque, assim, normalmente, tu já percebe que o cara tá meio esquisitão, tá meio estranho. Mas ele não, pô, dia a dia, ele tava ali brincando, sorrindo, como se tivesse parecido. Aí começou a estourar um negócio na TV. Aí eu falei, caraca, que loucura aí. Tipo assim, o grupo, tipo, cara, isso explicou de uma forma assim de falar, caraca, o cara que tava ali no nosso lado, pô, não é possível, não é. Sabe quando tu fica assim, não é possível que o cara tem essa cabeça pra fazer uma coisa dessa, deixar acontecer isso e tal. O grupo sentiu assim, querendo ou não, vocês eram referência no país, vocês jogavam no time mais conhecido do país. Exatamente. E qualquer coisinha que vocês fizessem ia virar um bola de pé. E assim, o grupo, aí, pô, sempre depois dos treinos, assim, a gente ficava, mas será? Mas, pô, por quê? Não sei o que, tá. E aí, até que o negócio veio à tona aí o grupo se disparou. Cara, e você vê, né, cara, são coisas que, assim, fogem da bolha do futebol, mas são coisas que, cara, acabou com o ano do Flamengo aquilo ali, porque era o Flamengo atual campeão brasileiro, atual campeão estadual, o Flamengo talvez com, no papel, o melhor time dos últimos anos, naquela época,
Bruno, o Léo Moura, a dupla de zaga campeã brasileira, o Álvaro e o Ronaldo Angelim. Tinha o Juan. Até então, vale lembrar que naquela época, Juan e Leonardo Moura eram cotados para a seleção brasileira, já tinham recebido convocações. O Williams, um dos melhores volantes da época, tinha o Maldonado, dispensa apresentações. E, pô, Kleberson, Petkovic, Adriano, Wagner Love. Cara, você quer mais o quê? Era um time para ser campeão aí de muita coisa. Infelizmente, deu tudo errado, né? Aquele ano. Acontece o que aconteceu com o Bruno, depois o Adriano vai embora, Wagner Love vai embora. Aí o Flamengo terminou ano brigando contra o rebaixamento. Caraca, e pra vocês sem ele, seguir. Então, e aí, com esse, agora, com esse rótulo, caraca, esse jogo, tipo, cara, matou. Então, tudo era assim, o pessoal levava isso como, esse time aí também, ninguém presta, não sei o que, sabe? Aquele rótulo lá, o pessoal. Mas assim, nós, como grupo, como amigo do cara, assim, foi um baque do caramba. E eu, assim, por eu ter esse capitão na época, quando começou esse negócio, que ele foi preso e tal, que estourou isso, que prenderam ele, que foi e tal. Aí teve uma audiência aqui no Rio, e chamou eu, o advogado dele. Colocou testemunha eu, seu capitão, Paulo Vitor, o Guilherme Moreira, que quando ele conheceu a menina, foi no apelido Paulo Vitor. Caramba. Porque o Paulo Vitor tinha ido pra cidade dele porque ele deu uma folga. Ele jogou contra o Guarani, não, Goiás, alguma coisa assim. E aí deu uma folga de 4, 5 dias. Aí cada um foi pro seu livro. O Paulo Vitor era de Assis. Aí ele falou, vou pra minha cidade. Aí o Bruno era também amigo dele. Ele falou, deixa eu apertar comigo. Deixa eu fazer uma resenha. O Paulo Vitor querendo jogar pra você. Caraca, o Paulo Vitor entrou de rolé na resenha. Foi. Então assim, ele era o goleiro. O goleiro resenha havia amigo que emprestou a P. A Patrícia foi seu presidente e o diretor. Aí chegou. Cara, ainda sobrou pro Zico, né? Sobrou pro Zico. O maior ídolo da história do Flamengo. Olha o papelão que colocaram o Zico, né, cara? Surreal. Falta do Bruno, né? Na verdade, assim, aí quando a gente. Não desejo isso pra ninguém. Esse cara deve ser desesperado pra ninguém, porque foi assim. É uma coisa que tu não tem noção, assim, sabe? Passar por isso. Quando eu cheguei onde no lugar que ele estava, para poder dar um depoimento, assim, ele estava preso, né? Já estava preso. Aí, tipo assim, a gente passou, aí a cela fica no final, assim, quando a gente passa direto, aí não pode ter contato, né? Aí a gente passa um corredor assim, ele tava lá sentado de cabeça baixa, algemado assim. Quando tu entra ali, já é uma coisa assim, irmão, é horrível, é um sentimento assim de, cara, tu fala assim, beleza, mas vamos. Cara, acho que já deu por aqui, tá? O corte completo tá no YouTube, no canal do Pod Boa. Leonardo Moura aí dando seu relato daquela época sombria que envolveu o Flamengo, né? Porque, gente, falando português, claro que o Bruno era ídolo de uma molecada. Eu, particularmente, nunca vi tanto torcedor de algum time com tanta camisa de goleiro como era do Flamengo na época, com a camisa do Bruno. Lembro de vários e vários garotos aí que eu via na rua. Camisa do Flamengo, aquela amarela, marca-texto, camisa preta. Tinha uma camisa do Flamengo que ele jogava, que tinha até a assinatura do nome dele aqui, Bruno. Camisa azul, que foi a do gol no Hexa, campeonato do Flamengo. Cara, o Flamengo perdeu, assim, ele perdeu a idolatria, né, no Flamengo, perdeu a idolatria da maior torcida do mundo. Leonardo Moura aí vivendo esse período sombrio. Leonardo ainda ficou no Flamengo até 2014, 2015, se eu não me engano. 2010, aquele ano acabou pro Flamengo ali, depois deu tudo errado, ladeira abaixo. E tempos sombrios, né, cara? Espero que a gente nunca mais veja uma situação desse tipo no futebol, não só no Flamengo, né, falando de todos os times. Esse assunto fura bolha, é um assunto pesado, mas fica aí esse corte do Léo Moura. Queria perguntar pra vocês se vocês se lembram dessa época, se vocês já acompanhavam futebol, qual a lembrança que vocês tinham. Assim, cara, tempos sombrios, né? Eu tinha assistido esse corte ontem, separei pra rever aqui com vocês hoje. E, cara, toda vez que eu vejo algum relato, né, dessa época, é muito sombrio, porque, cara, é um assunto pesado, né? Ninguém merece passar por isso. Ainda mais quando a gente tá falando de futebol, né? Que é um assunto de alegria, de festa. Pô, uma parada de esporte, de vida, saúde. Mas enfim, fica esse relato aí, tá? Se vocês ficarem até aqui,
like no vídeo, se inscreva no meu canal. Todo dia que eu falo de Flamengo, assuntos relacionados ao nosso time de coração. Então, forte abraço pra todo mundo. Logo mais a gente se vê, fechou? Uma ótima tarde pra todos, um ótimo sábado. Valeu, tamo junto.